Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindos ao canal Leila Riches Mais. Hoje nossa entrevista é com o Dr. Hélio Magarinos. Ele é médico especializado em patologia clínica e medicina laboratorial, membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e diretor médico do Laboratório Riches. Olá, doutor Hélio. Doutor Hélio já está aí. Me ouve? Olá a todos. Sim? Me ouve, doutor Hélio? Estou escutando. Doutor Hélio, obrigada por aceitar nosso convite. Doutor Hélio, o Brasil ultrapassou a marca de 1 bilhão de casos de Covid-19, mas o número de infectados pode ser bem maior por causa da subnotificação. Não é? Qual é a consequência disso para o controle da pandemia? Então, bom, boa tarde a todos. O que acontece? A notificação está diretamente ligada à quantidade de testes realizados. E no Brasil, nós demoramos um pouco para ter condições de começar a fazer uma testagem em massa. Nem foi só no Brasil, praticamente todo mundo tivemos uma dificuldade no início, porque os testes não eram disponíveis, era uma doença nova, tá? E quando começamos, fomos vendo o crescimento da quantidade de casos. E cada vez mais quanto mais se testa, tá? E sabemos que a grande maioria dos casos é de pessoas com poucos sintomas ou até alguns casos sem sintomas, os assintomáticos. E aí nós estamos descobrindo isso, mas é muito importante saber a quantidade mais precisa possível de pacientes que tenham se contaminado com a doença para ter extensão da doença. E saber até, por exemplo, quantos casos, o percentual de casos mais graves, o percentual de morte. Isso tudo tem importância em relação à quantidade de casos detectados. E para isso nós temos que testar. Doutor Hélio, tem um teste ideal para a testagem em massa? O teste, na verdade, existem dois tipos de testes. Esse já foi amplamente divulgado, mas existe um teste que detecta partículas do vírus, né? E se a pessoa está contaminada com o vírus. E tem outro teste que detecta a resposta de anticorpos a esse vírus, né? O teste que faz o diagnóstico mesmo é o teste que detecta o vírus, né? Que diz se a pessoa pode estar com aquele vírus ou não. Independente se está com doença ou não, ela pode estar contaminada, né? Que é o teste que chama de RT-PCR. É aquele que é feito através de um swab, que é uma espécie de cotonete, que é posta nas narinas, e você faz o teste, vê se está com a presença do vírus ou não. Esse teste é importante porque as pessoas que estão positivas, elas, teoricamente, podem infectar outras pessoas, né? As pessoas, elas estando doentes ou não, elas têm que ser isoladas de outras pessoas para não contaminar outras pessoas. Então, esse teste é o mais importante. Já o teste da pesquisa de anticorpos, que até existe algumas modalidades, um deles é que tem amplamente feito aí. Esse teste é um teste mais tardio. Ele vai dizer se a pessoa teve contato com o vírus e se desenvolveu anticorpo contra aquele vírus. Mas isso só acontece numa fase posterior. Isso acontece normalmente depois da segunda, terceira semana do primeiro contato, do primeiro sintoma que a pessoa teve. Tá? Então, esse teste não diz se a pessoa está doente, diz se ela teve contato ou não com o vírus. Então, o teste ideal para saber se a pessoa realmente está contaminada e pode transmitir ou não é o PCR. É o teste aquele que você faz com uma espécie de cotonete no nariz. Esse é o teste ideal. E nós não temos ainda condições de fazer uma testagem de massa desse teste. Ele não é tão simples assim. Mas a retomada das atividades no país depende muito, passa por aumentar o número de testes, não é isso? Agora, existe também o perigo do passaporte de imunidade. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Qual é a exigência para quem teve Covid-19 voltar ao trabalho? Qual é o teste que deve ser feito?
Esse é um tema que tem sido muito discutido no meio científico. Qual a validade do passaporte imunológico? Por quê? Nós temos um teste que detecta a presença de anticorpos, mas nós não temos ainda certeza absoluta de que esses anticorpos são eficazes contra o vírus, ou seja, que a pessoa que tem anticorpos realmente não vai estar protegida com uma nova infecção. Nós não temos dados suficientes para isso. Isso ainda é uma questão de estudo. Tudo indica que sim. Tá? Tudo indica que sim, que a pessoa que tem anticorpos ela está protegida contra uma nova infecção, porque nós não temos visto muitos casos de reinfecções. Tá? Então, tudo indica sim. Então, esse teste é interessante para dizer que a pessoa realmente já passou pela doença, já se curou, ou se não teve a doença, já está imunizada. Tá? É como se tivesse tomado uma vacina. Tá? Ela está imune a novas infecções. Então, esse teste pode servir isso para o retorno às atividades. Com maior segurança. E não tem perigo de infectar outras pessoas, de ser vetor da doença? Não tem perigo da pessoa voltar? Você já teve Covid-19, tá? Ficou boa. Aí, pronto, já tive, volta ao trabalho. Não tem perigo dessa pessoa virar um vetor da doença, infectar os colegas? Não, teoricamente, depois do 14º dia, depois que a pessoa teve, do primeiro dia do sintoma, a pessoa normalmente não transmite mais. Tá? Isso pode ser atestado por exames. Um dos exames é o PCR, que vê se ele negativou, ou seja, a pessoa não está mais carregando o vírus, e o outro anticorpos, que diz que ela já está imunizada. Então, através desses exames, tem-se uma certa garantia de que a pessoa realmente não transmite mais o vírus e pode voltar ao convívio. Pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, de domingo agora, mostra que a maioria dos brasileiros não sabe o que fazer se apresentar sintomas ou se tiver contato com pessoas que apresentaram sintomas da Covid-19. Então, eu vou pedir uma ajudinha para o senhor esclarecimentos na indicação. Em que situação se deve fazer o teste do coronavírus? Quem vai fazer o teste de coronavírus? Normalmente são pessoas que têm sintomas. Por quê? Porque nas pessoas que não têm sintomas, o teste é muito falho. E a sensibilidade dele é baixa, ou seja, ele pode dar resultado falso negativo, porque já é para ser detectada. Tá? Então, o ideal é que a pessoa, quando começa a ter sintomas, geralmente a partir do 3º dia do sintoma, onde começa a ser mais sensível, entre o 3º e o 7º dia, essa é a fase ideal. Quem não tem sintomas, não se deve fazer o teste, porque realmente ele não é muito sensível e pode dar uma sensação no falso negativo, a pessoa achar que não está contaminado e pode estar contaminado e o teste não detectou. O ideal o teste ser feito em pessoas sintomáticas. O teste do PCR. Certo. E quais os testes comerciais que são oferecidos no Brasil para as pessoas procurarem? Existem diversos testes PCR, muitos são comerciais, outros são desenvolvidos nos próprios laboratórios. Tá? Quase todos funcionam muito bem, com uma certa limitação. Se for muito no início, ele pode dar um falso negativo. Se for uma fase mais certa, entre o 3º e 7º dia, a sensibilidade dele é melhor. Tá? E existe também os testes de anticorpos, em que existe uma grande gama de testes disponíveis. Tá? Existem 2 categorias de testes de anticorpos. Esse teste chamado teste rápido, que é aquele que se faz furando o dedo com uma gotinha de sangue, e o resultado sai em torno de 15, 20 minutos. Tá? E esse outro teste, que é um teste que você faz coletando o sangue mesmo a partir de um tubo da veia, né? Aquele exame de sangue normal que faz no laboratório. Esse segundo, normalmente, é um pouco mais sensível, ele é mais preciso do que o primeiro. Tá? Os testes rápidos são muito práticos, até porque ele dá um resultado quantitativo, ele dá uma ideia da quantidade de anticorpos que a pessoa pode ter ali presente. Então, esse segundo teste, que é feito normalmente só em laboratórios, ele é um pouco mais preciso. Mas dependendo da utilização, por exemplo, quando você quer fazer a testagem de uma população grande e tal, o teste rápido tem uma boa utilização para isso, porque você consegue testar uma quantidade muito grande de pessoas num espaço pequeno de tempo, tipo drive-thru, etc. Então, ele é mais prático. Mas ele tem a limitação de ser um pouco menos preciso. Ele pode dar resultado falso negativo e resultado falso positivo também. E o que se faz nesse caso de dar falso? E como é que se sabe que foi falso positivo e falso negativo? E tem jeito de, quer dizer, resolver esse problema? Ou
a pessoa vai sofrer as consequências disso, do falso negativo ou falso positivo. Eu acho o falso negativo mais problemático ainda, né? Exato. Exato. O ideal é você ter uma interpretação junto com os dados clínicos, ou seja, saber se você teve sintoma, você teve realmente um contato com a pessoa portadora do vírus. Isso agora, se você não teve isso, você tem um resultado inesperado, vamos dizer assim, um resultado positivo para quem não teve sintomas e para quem também não teve contato com ninguém que possivelmente estava infectado, você deve avaliar a necessidade de talvez repetir por outra metodologia. Tá? Isso pode ser interessante. Já o falso negativo também tem que ser interpretado conforme os dados clínicos. Tive contato com pessoas que realmente estavam doentes, estavam infectadas, o meu resultado está negativo, o que pode ter acontecido? Nesse caso, tem duas hipóteses. Ou o teste ainda não deu tempo de positivar, foi feito um pouco precocemente, isso pode acontecer em alguns casos, demora um pouco mais para você ter o teste positivo, você deve repetir em pelo menos uma semana depois, tá? Ou realmente, se é um falso negativo, é ideal repetir por outra metodologia também. Doutor Hélio, o que é um quadro leve da doença? Um quadro leve são aqueles quadros, ou não tem febre, ou tem uma febre muito discreta, que normalmente tem sintomas muito leves, como uma coriza, a anosmia, que é a perda da sensibilidade do nariz, a perda do gosto também pelas coisas. Esses normalmente são sinais leves. Quando você tem sinais um pouco mais graves, como febre, como falta de dificuldade para respirar, esses são sinais mais graves. Normalmente, o que deve levar a pessoa a um atendimento médico é a dificuldade de respirar. Esse é o sinal mais grave que se pode ter. Isso que é o mais importante. Agora, a maioria das pessoas tem a forma leve da doença, né? Isso a gente sabe. Agora, também tem aquela história da piora depois de um tempo da forma leve da doença. Como a gente se prepara para isso? Exatamente. Mais de 80% das pessoas têm a forma leve da doença. Muitos nem desenvolvem sintomas. Tá? E existe aqueles casos em que, depois que a pessoa, o quadro inicial da doença, normalmente não é frequente acontecer em pessoas que têm sintomas leves. Geralmente, pessoas têm sintomas um pouco mais moderados, pelo menos têm febre. Pode acontecer o que se chama uma reação imunidade exacerbada, ou seja, o seu organismo reage de uma forma muito intensa para aquela doença e forma uma série de reações do próprio organismo que pode causar uma série de problemas, principalmente pulmonares. Né? Isso acontece normalmente a partir do 7º ao 14º dia depois do início dos sintomas. Isso acontece mais em pessoas de maior risco, tá? Como idosos, como pessoas com comorbidades, como pessoas que têm diabetes, pessoas que fazem tratamento para câncer. E, normalmente, esses são os casos em que tem que ter um maior cuidado, um maior controle. Essas pessoas têm que realmente ser acompanhadas, não só na primeira fase, mas para ver se aquilo não pode evoluir. Agora, tem pacientes que não evoluem com os sintomas da doença. E, no entanto, a Covid pode estar se agravando dentro dele. E aí? Existe casos que você consegue detectar que a doença está evoluindo só por exames. Por exemplo, você faz um exame, uma tomografia do tórax e vê que o pulmão já está comprometido, mesmo a pessoa não tendo muitos sintomas. Isso pode acontecer em algum caso e pode, de uma hora para outra, piorar. Então, por isso que é importante, principalmente nos casos de maior risco, esses casos de idosos, casos de pessoas com outras doenças crônicas, de terem um acompanhamento médico para estar acompanhando isso, para fazer os exames corretos para saber se pode estar evoluindo ou não. Agora vamos falar da reinfecção, né? Uma coisa que também a gente está sabendo que pode acontecer. Como é que ocorre? Quais os sintomas e o que deve ser feito de imediato? Existem muitos poucos, ainda não existem relatos completos dizendo que a reinfecção realmente pode ocorrer numa pessoa que já está imunizada. Normalmente, a pessoa que já está imunizada não vai ter uma reinfecção. Existe algum relato, mas nada realmente bem documentado dizendo que aquilo foi uma reinfecção, que a pessoa pegou a doença novamente. Né? Então, não é muito comum ter reinfecção. Agora, uma pessoa que, por exemplo, teve a doença, mas ainda não desenvolveu o anticorpo, ela pode se reinfectar? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Então, é importante que ela continue se protegendo. Não só porque teve a doença, achar que pode parar de se proteger, ainda não. Isso aí tem que ser acompanhado com exames direitinho para saber se ela está imune. Tem algum exame
Tem algum exame específico para saber se a pessoa ainda continua infectando? Sim. Teste. Primeiro, repetir o exame do PCR, que é aquele do nariz, o teste do PCR, para saber se já negativou, e se estiver negativado, ela não está mais infectando, e também fazer a pesquisa de anticorpos no sangue, que já tem imunidade. Se ela tiver o PCR negativo e o anticorpo positivo, principalmente o IgG, que é o anticorpo que dá, confere a imunidade, ela pode estar mais tranquila que realmente ela não está mais contaminando ninguém e já está mais protegida. E provavelmente apta a voltar ao trabalho. Doutor Hélio, e a vacina, contra a Covid? O senhor acha que ainda sai esse ano? O ano que vem, pelo menos? O Brasil vai conseguir vacinar em massa a população? São perguntas ainda difíceis de responder, né? Mas tudo indica que até o final do ano é provável que a gente já tenha alguma coisa em relação às vacinas, alguma novidade. Os testes já estão começando, inclusive no Brasil já vão começar os testes de uma das vacinas, e indica que provavelmente essa vacina deve estar num ritmo muito acelerado. Nunca se fez vacina tão rápida, tá? E acredito que isso venha até o final do ano, sim, vai ser o que realmente vai nos deixar mais tranquilos em relação a essa doença. Acho que é a única solução. Já que não se tem um medicamento provadamente eficaz ainda, a vacina vai ser a melhor solução. Doutor Hélio, tem uma pergunta que eu acho difícil de fazer, mas eu preciso lhe fazer, que é, se o senhor tiver uma pessoa muito querida da sua família infectada com coronavírus, o senhor recomendaria o uso de cloroquina ou da hidroxicloroquina? Na verdade, isso aí tem que ser uma avaliação muito clara para saber os benefícios e os malefícios da cloroquina, por exemplo. Então, a literatura atualmente diz que não tem nada dizendo que realmente a cloroquina é eficaz contra a doença. Não existe estudo ainda que comprovou que ela seja eficaz, tá? Em alguns casos, apesar de raro, em alguns casos ela pode ter alguns efeitos colaterais e podem ser mais graves. Então, tudo indica que a cloroquina não é o melhor medicamento para se combater a doença. Então, não tem esse estudo. Mas existem outros estudos em andamento, isso pode mudar de uma hora para outra. Mas, nesse momento agora, a cloroquina não é ideal para isso. Não é ideal. Doutor Hélio, algum outro detalhe que o senhor queira explicar? Alguma coisa que o senhor chama a atenção? Uma coisa que eu não passou por mim, mas eu queria que o senhor ficasse à vontade. Não, eu só queria complementar que eu acho que o isolamento social ainda é a melhor forma de proteger. Nós ainda estamos numa fase de grande ascensão da doença, ainda tem muitos casos a serem reportados diariamente. Então, acho que ainda é importante manter-se o isolamento social e principalmente os cuidados de proteção individual. O uso da máscara é muito importante, a lavagem das mãos é muito importante, o álcool gel é muito importante. Tudo isso não deve ser esquecido nesse momento. Acho que ainda estamos na fase de continuar com todo o cuidado possível para controlar a doença, que não é só quem está com a doença que está assintomático, mas essa pessoa assintomática pode transmitir para uma pessoa de maior risco. Então, o cuidado é comunitário, não é um cuidado individual. Então, isso ainda é importante. Doutor Hélio Magarinos, especializado em patologia clínica e medicina laboratorial, diretor médico do Laboratório Richer, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito boa tarde. Obrigada, doutor Hélio. Você que nos acompanhou, se gostou, dê o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Olha, a gente está em podcast agora, em várias plataformas. Procure por aí, Leila Richas Mais. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima semana.